Onde você estava naquela noite? Ninguém nunca nos contou a verdade. Eu só quero ele de volta. Arquivos Perdidos Brasil. Era final de tarde quando o céu sobre Santa Rita começou a se comportar como se estivesse tentando avisar algo. As nuvens, antes imóveis, passaram a deslizar de um jeito lento demais, criando a impressão de que uma força invisível empurrava o firmamento para um estado de vigília silenciosa. No alto da praça, a velha igreja, acostumada a ser apenas cenário, projetava uma sombra que se estendia pelo chão de pedra como um presságio que ninguém soube interpretar de imediato. A torre, que por décadas chamara os fiéis com seu toque metálico, permaneceu muda, e cada rajada de vento fazia ranger as portas de madeira num lamento áspero, quase humano, como se algo ali dentro tivesse encontrado sua própria forma de respirar. A luz do entardecer atravessava os vitrais em fragmentos quebrados, criando reflexos tortos pelo corredor central, reflexos que pareciam se mover de forma independente, como passos silenciosos de figuras que nunca deveriam existir. Qualquer pessoa que cruzasse aquela nave naquela hora sentiria o mesmo aperto no peito, a sensação nítida de estar entrando em um território onde o tempo decidira seguir outras regras. O confessionário, com suas talhas antigas e cheiro de verniz envelhecido, parecia esperar por alguém que jamais chegaria. Até que uma corrente de ar atravessou o corredor e empurrou sua porta com a lentidão de um gesto ensaiado, revelando o interior escuro como se estivesse prestes a expor um segredo enterrado. Sobre o pequeno balcão, um papel, dobrado em 4, antigo, com as bordas desgastadas, aguardava como um aviso. O padre hesitou antes de tocá-lo. Havia algo na textura envelhecida do envelope que parecia deslocar o ar ao redor. Mas quando finalmente desdobrou o papel, a primeira linha fez suas mãos tremerem com um medo que ele não reconheceu imediatamente. Eu matei dentro deste altar, e Deus sabe. A frase, escrita com tinta vermelha desbotada, não soava como lamento nem busca de absolvição. Era declaração. Fria, consciente, quase um recado enviado com atraso calculado. Mas o que abalaria Santa Rita não era a confissão em si, e sim o detalhe que ninguém percebeu na primeira leitura, um detalhe que sugeria que aquele crime não foi um episódio isolado e que a carta talvez não fosse a primeira deixada ali. Agora fica a pergunta que abre este documentário. Se essa carta não foi a primeira, quantas outras verdades a Igreja escondeu antes desta vir à tona? Antes de seguirmos para as próximas revelações deste caso, inscreva-se no Arquivos Perdidos BR e deixe seu like. Isso ajuda a manter vivas essas investigações e garante que você acompanhe cada nova descoberta deste mistério. Em 1999, Santa Rita do Vale parecia viver em permanente suspensão entre o passado e o presente, como se tivesse sido construída sobre camadas de histórias que nunca chegaram a ser contadas por completo, cada uma engolida pelo tempo antes que pudesse respirar plenamente. Era uma cidade pequena, moldada por tradições rígidas que se infiltravam até mesmo nas conversas cotidianas, e onde cada pessoa carregava um papel social definido quase desde o nascimento, como se pertencer àquele território significasse herdar também o silêncio acumulado de gerações inteiras. As ruas de pedra guardavam marcas de antigos desfiles religiosos. As fachadas descascadas das casas lembravam os dias em que a cidade recebia romarias, e cada esquina parecia observar quem passava, registrando em memória algo que os próprios habitantes fingiam não perceber. Ali, nada ficava realmente esquecido. O fim da década de 90 trouxe ao Brasil uma mistura de otimismo e incerteza. E mesmo que as grandes cidades estivessem discutindo tecnologia, globalização e o tal bug do milênio,
Santa Rita parecia imune a qualquer transformação mais profunda, porque sua identidade estava entrelaçada à rotina da igreja, que funcionava como o centro moral, emocional e até jurídico da comunidade. As famílias mais antigas haviam contribuído para a construção do templo. Os casamentos eram celebrados ali como rituais sagrados, e o sino que tocava ao amanhecer ditava a cadência dos dias com uma precisão quase militar. A religião não era apenas presença espiritual, era a arquitetura social, era a autoridade silenciosa que decidia quem era respeitado, quem era ignorado e quem deveria carregar seus segredos até o túmulo. Nessa época, a relação entre a igreja e a polícia local era tão estreita que muitas decisões importantes eram discutidas primeiro aos pés do altar antes de chegarem à delegacia, não por imposição oficial, mas por uma espécie de pacto cultural que fazia com que qualquer problema considerado estranho demais ou vergonhoso demais fosse direcionado para a diocese antes de se tornar um caso público. Era comum que investigações morressem antes de nascer, que denúncias desaparecessem por falta de testemunhas e que incidentes desconfortáveis fossem suavizados por uma linguagem tão vaga que mais ocultava do que esclarecia. Os moradores sabiam disso, porém aceitavam, porque a igreja era vista como o espaço que garantia a ordem, mesmo quando essa ordem exigia ignorar aquilo que não se encaixava na imagem de cidade pacífica que todos queriam preservar. E talvez fosse exatamente por isso que a carta deixada no confessionário causou um impacto tão profundo, não apenas pelo conteúdo escrito, mas porque surgia num terreno onde segredos sempre foram tratados como matéria perigosa, capaz de destabilizar toda a estrutura de confiança construída ao longo de décadas. Santa Rita carregava uma cultura que valorizava o silêncio, e isso tornava qualquer verdade inconveniente ainda mais ameaçadora, especialmente quando envolvia alguém que vivia dentro da própria igreja, onde todos acreditavam que o mal jamais ousaria entrar. A cidade era, em essência, um organismo que preferia tapar os olhos do que admitir a existência de sombras mais densas do que seus moradores estavam preparados para enfrentar. E essa postura moldou a forma como tudo seria interpretado a partir daquele momento. No entanto, o que ninguém imaginava naquele fim de milênio era que o desaparecimento de um único sacristão e a presença discreta de uma carta dobrada em 4 iriam expor falhas tão profundas na alma daquela comunidade que mesmo 20 anos depois ainda seriam motivos de desconforto sempre que alguém ousasse tocar no assunto. Agora, imagine viver em uma cidade assim. Você falaria a verdade ou ficaria em silêncio? Comente. Você acha que segredos em cidades pequenas são realmente guardados por proteção ou por medo? Ângelo Batista era o tipo de figura silenciosa que cidades pequenas reconhecem à primeira vista, mas raramente compreendem por completo, porque sua identidade parecia entrelaçada ao próprio ritmo da igreja, como se tivesse sido moldado para habitar aquele espaço desde o primeiro instante de vida. Encontrado ainda bebê nos degraus do templo, envolto em um tecido gasto e acompanhado apenas por uma medalha de Santa Rita. Ele foi criado pelo padre Antônio, que interpretou aquele abandono como sinal de um destino traçado muito antes de qualquer escolha consciente. Cresceu caminhando entre bancos antigos, aprendendo a distinguir o som específico de cada porta e desenvolvendo um hábito quase cerimonial ao acender velas ou organizar objetos, como se cada gesto fosse parte de um ritual que ele executava sem questionar. Com o tempo, tornou-se sacristão não por ambição, mas porque sua vida inteira havia se ajustado à rotina do templo de forma tão natural que ninguém conseguia imaginá-lo em outro cenário. Magro, de expressão calma e olhar sempre voltado para o chão,
transmitia a impressão de alguém que media cada movimento para não perturbar a ordem ao redor, enquanto carregava um pequeno caderno azul marinho, no qual registrava horários, observações e anotações que funcionavam como ponto de equilíbrio para sua existência discreta. Trabalhava desde antes do amanhecer até o apagar das últimas luzes, caminhando pela praça com passos sempre iguais, como se temesse que, ao se afastar por tempo demais, algo essencial pudesse se desfazer dentro da igreja. Nos meses que antecederam seu desaparecimento, entretanto, algumas mudanças começaram a inquietar os moradores. Ângelo passou a demonstrar uma tensão crescente, demorando-se na sacristia, como se buscasse respostas invisíveis, evitando conversas longas e observando a porta do porão fechado com um olhar que misturava confusão, receio e memória. Fragmentada, parecia carregar um segredo que se infiltrava lentamente em seu comportamento, um peso que ninguém conseguiu decifrar até que seu sumiço revelou, tarde demais, que aquele silêncio prolongado talvez fosse um pedido de ajuda que ninguém percebeu. E tudo indica que na noite do crime, cada detalhe dessa inquietação seria decisivo para entender o que realmente ocorreu dentro da igreja. A noite em que Ângelo desapareceu começou envolta por uma quietude incomum, quase sufocante, como se toda a cidade estivesse presa sob um manto de expectativa silenciosa que impedia o vento de circular pelas ruas estreitas de Santa Rita. Pouco depois das 22 horas, as luzes internas da igreja passaram a oscilar de modo irregular, criando reflexos distorcidos que atravessavam os vitrais e produzindo sombras que, vistas do lado de fora, pareciam figuras se movendo em silêncio, apesar de ninguém supostamente estar ali dentro naquele horário. Alguns moradores comentaram que jamais haviam visto falhas elétricas naquele templo, fato que tornava ainda mais inquietante a estranha dança luminosa que antecedeu o desaparecimento do sacristão. Dentro da nave, o ar ganhava densidade crescente, como se tivesse sido comprimido por uma força invisível que tornava a respiração lenta, pesada, quase resistida pelo próprio ambiente. Os bancos de madeira rangiam de maneira esporádica, emitindo ruídos que lembravam passos abafados, enquanto a estrutura do telhado provocava ecos que reverberavam como murmúrios longínquos. Um morador que caminhava pela praça com seu cão relatou ter percebido uma sombra cruzando rapidamente o interior. Embora não conseguisse distinguir se pertencera a uma pessoa ou se fora apenas um efeito produzido pelo reflexo dos vitrais sobre o piso de pedra. Ainda assim, afirmou ter sentido um arrepio súbito, como se estivesse sendo observado por olhos ocultos no escuro. Por volta das 23, a porta lateral da igreja abriu-se com um estalo prolongado, apesar de sempre permanecer trancada durante a noite. Uma fresta de luz escapou discretamente pelo vão, iluminando parte do jardim e revelando algo metálico no chão, que refletia a claridade de maneira intermitente. Minutos depois, um ruído seco ecoou pela sacristia, semelhante à queda de um objeto pesado, seguido por um murmúrio curto que soou como pedido de perdão contido, imediatamente engolido por um silêncio abrupto. Às 02h23, a porta principal bateu com força incomum, produzindo um estrondo que reverberou pela praça e despertou moradores que, temerosos, limitaram-se a observar o templo pela janela sem ousar se aproximar. E quando o amanhecer revelou o altar desalinhado e a Bíblia de Ângelo aberta sem marcação, tornou-se evidente que aquela noite havia testemunhado mais do que um simples desaparecimento. Havia sido o início de um silêncio construído para ocultar algo que jamais deveria vir à tona. Quando o dia finalmente amanheceu, Santa Rita parecia envolta numa névoa que não vinha apenas do clima, mas da
Sensação coletiva de que algo se deslocara silenciosamente dentro da alma da cidade. Os primeiros a se aproximarem da igreja notaram que a porta lateral permanecia entreaberta, como se houvesse sido esquecida por alguém que saiu às pressas, ou como se tivesse sido propositalmente deixada daquele modo para sugerir uma presença que se esgueirou pelos corredores durante a madrugada. O padre Antônio foi o primeiro a entrar, movido não apenas pela responsabilidade religiosa, mas pela estranha inquietação que o acompanhara desde o som distante da porta batida, horas antes. Ao atravessar o corredor da nave, sentiu o ar frio demais para aquele horário e percebeu que o altar exibia um desalinhamento sutil, como se mãos nervosas tivessem tocado objetos sagrados com urgência ou desespero. Quando encontrou a Bíblia de Ângelo aberta sobre o púlpito, com as páginas revelando a passagem de Salmos que fala sobre Deus estar presente até no mais profundo abismo, um peso formou-se em sua garganta, porque aquilo não parecia um ato ritualístico, e sim um pedido silencioso de alguém que pressentiu que não haveria mais tempo para se explicar. O padre observou que a vela ao lado do livro havia queimado além do normal, deixando um rastro de cera escorrida que sugeria que alguém permanecera ali por muito mais tempo do que deveria, talvez sentado, talvez em oração, talvez esperando algo ou alguém que nunca chegou. Foi nesse momento que ele percebeu a ausência de Ângelo, pois o sacristão jamais deixaria a igreja antes de organizar cada detalhe, muito menos abandonaria sua Bíblia, que ele sempre guardava como se fosse uma extensão de sua própria vida. Alguns moradores que se aproximaram comentaram em sussurros ter ouvido sons estranhos durante a madrugada, mas nenhum deles teve coragem de entrar ou sequer de tocar a porta da igreja até que o padre assumisse a responsabilidade. A polícia foi chamada com atraso, tratou o caso com a frieza burocrática típica de pequenos municípios e notou poucas informações, o que aumentou a sensação de que algo estava sendo minimizado deliberadamente. Muitos perceberam que o olhar do padre desviava sempre que era questionado sobre a noite anterior, como se carregasse um peso que não podia ser compartilhado. E essa postura silenciosa alimentou rumores que circularam pela cidade, como pequenas centelhas prestes a se transformar em incêndios. No entanto, o que chocou ainda mais foi a total ausência de comoção institucional. Não houve missa especial, não houve pronunciamento da diocese, não houve mobilização para buscas. Apenas um silêncio inconveniente ocupando o espaço onde deveria existir preocupação. E esse silêncio começou a despertar a sensação inquietante de que o desaparecimento de Ângelo não era apenas um acidente ignorado, mas parte de algo maior e muito mais sombrio. E foi exatamente quando a população percebeu que ninguém parecia disposto a investigar a verdade, que as primeiras contradições sobre o caso começaram a emergir. A investigação oficial começou com uma demora que ultrapassava a simples ineficiência das pequenas cidades, revelando uma combinação inquietante de receio, desinteresse e silêncios que pareciam se espalhar por Santa Rita, como se qualquer tentativa de aprofundar o ocorrido naquela madrugada ameaçasse tocar em algo que ninguém desejava enfrentar. Quando os policiais finalmente atravessaram as portas da igreja, perceberam que o ambiente ainda carregava uma densidade estranha, como se o ar estivesse impregnado por resquícios de um acontecimento que não se dissipara completamente. Cada ruído provocado pelos passos que ecoavam no piso de pedra reforçava a impressão de que aquele lugar não abrigava apenas um desaparecimento, mas a marca quase indelével de algo que se movera ali com intenção precisa. Apesar do altar exibir sinais claros de desordem,
e da porta lateral apresentar desgaste recente nas dobradiças, os agentes preferiram registrar observações superficiais, demonstrando mais desejo de cumprir um protocolo mínimo do que de compreender a profundidade do evento. A vela derretida ao lado da Bíblia, cuja cera escorrera de maneira irregular, não foi examinada de forma adequada, e a marca de calor deixada sobre o púlpito foi tratada como detalhe sem relevância. A ausência do caderno azul de Ângelo, objeto inseparável do sacristão, deveria ter sido interpretada como pista urgente, porém foi registrada apenas como item extraviado, ignorando a improbabilidade de que um homem tão meticuloso o tivesse perdido por descuido. O policial mais jovem ainda observou marcas de umidade na parede próxima ao porão, indicando toque recente, mas o padre Antônio afirmou não haver motivo para alguém se aproximar de um local fechado há tantos anos, embora sua voz demonstrasse insegurança evidente. A conclusão do relatório policial, resumido em 3 parágrafos que sugeriam fuga voluntária, reforçou a sensação de que a investigação estava sendo moldada para encerrar o caso rapidamente, apagando contradições e omitindo relatos importantes. Nesse cenário, a verdade começou a desaparecer junto com as pistas, e no vazio deixado pela negligência surgiram as primeiras teorias, cada uma carregando fragmentos perturbadores de um mistério que crescia em silêncio. Com o avanço lento e inconsistente da investigação, Santa Rita passou a produzir suas próprias explicações, como se a cidade inteira tentasse preencher o vazio deixado pela falta de respostas oficiais com fragmentos de medo, memórias distorcidas e suposições que cresciam como raízes subterrâneas, alimentando um mistério que parecia mais vivo do que qualquer pessoa disposta a desvendá-lo. As teorias surgiam em conversas sussurradas nas portas das casas, em murmúrios durante as missas e até mesmo nas discussões discretas que aconteciam nos fundos das pequenas mercearias, onde cada olhar furtivo parecia carregar uma confissão que ninguém ousava formular em voz alta. A versão mais antiga e comentada afirmava que Ângelo havia descoberto algo comprometedor sobre alguém influente da cidade, talvez um segredo capaz de destruir reputações cuidadosamente construídas ao longo de décadas e que por isso teria sido silenciado antes que pudesse revelar o que sabia. Alguns mencionavam o nome de um comerciante local, conhecido por sua proximidade com figuras importantes da paróquia, enquanto outros insinuavam que um membro da própria diocese visitava Santa Rita com frequência incomum na época do desaparecimento. Essa teoria ganhou força especialmente entre aqueles que acreditavam que a carta encontrada no confessionário era uma tentativa desesperada de alertar alguém sobre o que estava prestes a acontecer. Outra narrativa que se espalhou dizia respeito ao próprio padre Antônio. Alguns moradores, embora com relutância, admitiam ter percebido mudanças no comportamento dele nos meses que antecederam o desaparecimento do sacristão, como um cansaço permanente que descia sobre seus ombros e uma inquietação que ele tentava esconder por trás de respostas vagas e sorrisos que não alcançavam os olhos. Para esses moradores, era possível que o padre guardasse um segredo antigo envolvendo Ângelo, talvez relacionado à sua origem ou ao modo como foi deixado nos degraus da igreja tantos anos antes, e que esse segredo tivesse finalmente voltado para exigir respostas que ele já não tinha forças para enfrentar. Havia também quem jurasse ter visto um carro prata estacionado na praça na madrugada do desaparecimento, um modelo moderno demais para ser de qualquer morador, e que permanecera imóvel por vários minutos antes de partir em alta velocidade na direção da estrada de terra que levava às antigas fazendas. Apesar desse relato nunca ter sido registrado pela polícia,
ele alimentou a ideia de que alguém de fora da cidade havia desempenhado um papel direto nos acontecimentos daquela noite, possivelmente atendendo a um chamado ou seguindo instruções de alguém que conhecia bem os corredores da igreja. No entanto, a teoria que mais assustava e dividia a comunidade vinha de dentro do próprio círculo religioso. A possibilidade de que a carta deixada no confessionário não tivesse sido escrita pelo responsável pelo crime, mas por alguém que desejava incriminar outra pessoa, criando uma narrativa cuidadosamente construída para direcionar as suspeitas para onde lhe convinha. Essa hipótese fazia com que cada detalhe da carta adquirisse uma tonalidade mais sombria, porque sugeria que alguém manipulou a fé da cidade para esconder uma verdade ainda mais profunda. Conforme os boatos se acumulavam, tornava-se evidente que nenhuma das teorias se sustentava completamente sozinha e que todas pareciam apontar para algo maior, escondido nas sombras da igreja e na memória seletiva dos moradores. E foi justamente quando Santa Rita acreditou já ter especulado tudo o que poderia existir, no caso, que um detalhe esquecido por mais de uma década ressurgiu, transformando completamente o rumo da história. Revelação que mudou completamente o rumo do caso não veio da investigação policial, nem de relatos tardios dos moradores, e muito menos de alguma confissão espontânea da igreja. Surgiu, ironicamente, das entranhas esquecidas da própria estrutura do templo. Como se a construção, testemunha silenciosa de cada segredo guardado entre suas paredes, tivesse finalmente decidido abrir mão de parte da memória que mantinha oculta. Foi durante a reforma de 2011, quando a diocese decidiu restaurar parte do confessionário desgastado pelo tempo, que um dos carpinteiros percebeu uma tábua levemente deslocada, presa por pregos antigos, enferrujados e frágeis o suficiente para sugerir que alguém já os havia manipulado anos antes. Ao retirar a tábua, o carpinteiro encontrou uma pequena caixa metálica, de cor opaca e bordas amassadas, envolta por uma camada fina de poeira que denunciava décadas de abandono. O objeto estava tão firmemente encaixado entre as vigas internas que parecia ter sido colocado ali não por descuido ou esquecimento, mas por alguém que tinha plena consciência de que aquele espaço dificilmente seria acessado novamente. A caixa, embora simples, exibia sinais de desgaste que indicavam manuseio frequente no passado, o que tornava ainda mais intrigante o motivo pelo qual fora escondida naquele local. Quando a tampa foi aberta, a equipe de reforma encontrou apenas uma fita cassete, sem identificação, sem qualquer anotação, sem a menor pista sobre sua origem. A princípio, o objeto foi tratado como uma relíquia irrelevante, mas um dos voluntários insistiu para que fosse testado, movido por uma curiosidade quase instintiva, como se soubesse que aquele artefato guardava algo que precisava ser compreendido. A gravação tinha aproximadamente 14 segundos e o áudio, embora distorcido, deixava escapar ruídos que provocaram arrepios em todos que ouviram. Passos apressados no piso oco da igreja, respiração acelerada de alguém claramente perturbado e, por fim, uma frase dita com a voz trêmula, carregada de culpa, medo e algo que poderia ser interpretado como arrependimento ou desespero absoluto. Eu não queria, mas ele sabia demais. A voz era reconhecível, pelo menos para aqueles que conviveram anos dentro da igreja. E embora a gravação fosse curta e emocionalmente fragmentada, a tonalidade lembrava tanto a do Padre Antônio que um silêncio desconfortável tomou conta da sala onde a fita estava sendo reproduzida. A ideia de que aquele som poderia pertencer ao sacerdote que havia morrido pouco tempo após ser transferido da cidade reacendeu questionamentos que Santa Rita enterrara à força durante a década anterior.
Era impossível ignorar que algo havia sido ocultado e que alguém, em posição de liderança religiosa, poderia ter desempenhado um papel inesperado nos eventos daquela noite. A diocese, ao saber da existência da fita, tentou retirá-la imediatamente de circulação, alegando questões de preservação histórica e segurança documental, o que apenas reforçou a percepção de que havia uma tentativa de controlar o narrar dos fatos. Os moradores mais antigos, ao tomarem conhecimento informal do conteúdo, passaram a revisitar lembranças que preferiam esquecer, e a presença daquela frase curta, sufocada e perturbadora passou a ecoar pelos corredores da cidade como uma sombra que renascia depois de anos hibernando no silêncio. No entanto, por mais impactante que a fita fosse, ela não representava a revelação definitiva. Ela apenas reacendia o mistério e deslocava o foco, preparando o terreno para algo ainda mais profundo. Algo que mostrava que o caso de Ângelo não apenas havia sido abafado, mas esquecido de um modo que parecia quase intencional. E foi justamente desse esquecimento cuidadosamente construído que nasceu o capítulo mais melancólico da história. O período em que o tempo, a religião e o medo se uniram para enterrar o caso sob um silêncio tão espesso que quase ninguém ousou quebrá-lo. Logo após a descoberta da fita, algo estranho começou a se espalhar por Santa Rita, como se a cidade, ao invés de reagir ao impacto daquela revelação, tivesse escolhido se esconder atrás de uma cortina de esquecimento cuidadosamente costurada. Era como se cada morador tivesse recebido de maneira silenciosa e implícita a mesma instrução: não comentar, não perguntar, não insistir. A diocese reforçou essa atmosfera ao recolher discretamente a gravação, alegando preservação institucional, e ao transferir o padre Antônio para outra paróquia distante, sem explicações, sem cerimônia e sem qualquer referência aos acontecimentos que antecederam sua saída. A mudança repentina foi interpretada por alguns como uma medida administrativa, enquanto outros, mais atentos, perceberam no olhar do sacerdote uma exaustão profunda, como se carregasse na alma um fardo que jamais ousaria revelar. Poucos meses depois, sua morte inesperada consolidou o silêncio que pairava sobre o caso. Não houve investigação detalhada, nem homenagens oficiais, e a causa, registrada como infarto fulminante, parecia mais uma tentativa de fechar um ciclo que ninguém desejava revisitar. Os objetos pessoais de Antônio foram recolhidos imediatamente, e qualquer documento que pudesse esclarecer sua relação com Ângelo desapareceu dos arquivos paroquiais, como se o passado tivesse sido deliberadamente apagado para impedir que alguém juntasse as peças que começavam a emergir. A igreja, outrora vibrante nas tradições locais, passou a ser um espaço onde apenas o essencial era dito, e até os sermões pareciam evitar temas que pudessem despertar memórias indesejadas. Com o tempo, o nome de Ângelo tornou-se quase proibido, mencionado apenas em lapsos involuntários ou murmurado por aqueles que ainda sentiam o peso de sua ausência. Moradores que tentaram retomar o assunto receberam olhares de reprovação ou respostas evasivas. E alguns afirmavam que ressuscitar aquela história poderia atrair problemas para a comunidade, uma justificativa que escondia mais receio do que preocupação genuína. A delegacia, por sua vez, arquivou o caso sem novidades, classificando-o como um desaparecimento sem indícios criminais, mesmo que cada detalhe apontasse para o contrário. A cidade, então, fez aquilo que sabia fazer de melhor. Enterrou a verdade sob camadas sucessivas de convenções sociais, obrigações religiosas e medo difuso. O silêncio tornou-se tão denso que, com o passar dos anos, parecia quase impossível encontrar alguém disposto a enfrentar os
fantasmas daquele episódio sombrio. Mas a história não permaneceu adormecida para sempre. E o que trouxe o caso de volta à superfície, décadas depois, não veio da igreja, da polícia ou dos moradores. Veio de alguém que jamais imaginou carregar a chave para reacender a verdade. O caso de Ângelo Batista, que durante décadas permaneceu sepultado sob o peso de um silêncio cultivado pela própria cidade, voltou à superfície apenas quando uma jornalista independente, movida por uma curiosidade que ultrapassava explicações racionais, decidiu incluir Santa Rita em seu levantamento sobre crimes esquecidos em pequenas comunidades brasileiras. O objetivo inicial era registrar histórias abandonadas pelo tempo, porém algo naquele lugar chamou sua atenção de maneira imediata, como se a cidade carregasse uma tensão antiga à espera de alguém disposto a romper o véu que a mantinha adormecida. Quando chegou, em meados de 2024, não pretendia provocar grandes mudanças, mas sua habilidade para identificar contradições e silêncios incômodos transformou sua investigação em ponto de virada inesperado. No acesso aos arquivos paroquiais, encontrou um acervo fragmentado, cercado por documentos incompletos, páginas queimadas pela umidade e registros retirados deliberadamente de suas pastas originais, como se alguém tivesse reescrito a história em sua raiz. Entre caixas de inventários antigos, suas mãos tocaram um envelope envelhecido, amarelado nas bordas, sem carimbo ou assinatura, marcado apenas por um número quase ilegível, 0306-1999. A ausência de registro formal revelava algo oculto, e essa anomalia despertou nela uma inquietação imediata. Dentro do envelope havia uma carta datilografada às pressas, repleta de desalinhamentos e falhas, que denunciavam a urgência de quem temia ser descoberto. O conteúdo, contudo, foi o que realmente a deixou sem ar. Era uma confissão tardia sobre o desaparecimento de Ângelo, escrita por alguém que afirmava ter trancado o sacristão no porão durante um acesso de paranoia alimentado por ciúme e insegurança, acreditando que ele guardava um segredo capaz de comprometer sua posição dentro da comunidade religiosa. O choque maior veio com a assinatura. Não era do padre nem de figuras influentes, mas de um integrante discreto do coral, homem quase invisível que deixara Santa Rita logo após o desaparecimento e cujos registros revelavam instabilidade emocional frequentemente abafada pela igreja. Essa carta, somada a fragmentos encontrados anos antes, reabriu feridas profundas e expôs a pergunta que Santa Rita tentou evitar. O que a morte de Ângelo revelava sobre a própria cidade que escolheu silenciá-lo. Quando todas as peças desse caso finalmente se alinham, não para oferecer respostas definitivas, mas para expor a complexa teia de silêncios, culpas e medos que sustentaram o desaparecimento de Ângelo. Torna-se inevitável revisitar o que esse episódio revela sobre a própria condição humana, especialmente em comunidades pequenas, onde a proximidade entre as pessoas cria laços tão profundos quanto as cicatrizes que elas tentam esconder. Santa Rita do Vale sempre se apresentou como um lugar de fé, devoção e ordem moral. Porém, ao longo dos anos, mostrou que por trás da aparência de harmonia existia um território moldado por convenções sociais rígidas, onde determinadas verdades simplesmente não podiam existir, porque ameaçavam abalar a estrutura emocional e espiritual de todos que dependiam dela para se sentir seguros. A morte de Ângelo, mais do que um crime isolado, expôs algo inquietante sobre a necessidade humana de proteger narrativas que oferecem conforto, mesmo que para isso seja preciso sacrificar vidas e silenciar histórias que não se encaixam no ideal coletivo. A cidade, ao optar por não enxergar o que estava diante de seus olhos, reforçou um padrão que se repete em muitos lugares.
Quando a verdade se torna incômoda demais, ela é apagada, distorcida ou enterrada, e aqueles que ousam questioná-la passam a carregar o peso de uma culpa que não lhes pertence. Esse comportamento não surge por maldade, mas por medo. Medo de desmoronar tudo o que foi construído. Medo de reconhecer que aquilo que julgávamos sagrado também pode abrigar escuridão. Medo de admitir que somos vulneráveis às próprias sombras que criamos. Ângelo se tornou vítima não apenas de um agressor específico, mas de um sistema silencioso que escolheu preservar sua própria imagem em vez de proteger os mais frágeis que viviam sob sua sombra. Sua história revela que a fronteira entre fé e controle social é extremamente tênue e que muitas vezes a devoção cega pode se transformar em instrumento de opressão emocional, capaz de justificar omissões devastadoras em nome de uma estabilidade ilusória. Ao olhar para o que aconteceu, torna-se impossível ignorar que nenhum crime se sustenta sozinho. Cada injustiça é moldada pela soma das pequenas decisões tomadas por aqueles que preferem não ver, não ouvir e não perguntar. E talvez seja justamente aí, nesse ponto em que o silêncio se transforma em espelho, que encontramos a pergunta final. Aquela que ecoa mesmo quando todas as luzes da igreja já se apagaram. Quando olhamos para tudo o que foi revelado ao longo deste caso, desde os primeiros sinais ignorados pela comunidade até os documentos ocultados por mãos que temiam o peso da verdade, torna-se impossível negar que a história de Ângelo Batista ultrapassa as fronteiras de um simples desaparecimento. Ela se transforma em um espelho incômodo, capaz de refletir as estruturas profundas de uma cidade que preferiu proteger sua própria imagem a enfrentar aquilo que se esgueirava por trás das paredes da igreja. Em Santa Rita, o tempo não agiu como cura, mas como máscara, cobrindo camadas de silêncio que, ao invés de apagarem a dor, apenas a deixaram mais espessa, mais difícil de ser questionada, mais incrustada no cotidiano de cada morador que escolheu desviar o olhar para não confrontar o que já era evidente. Ainda assim, certas histórias recusam-se a desaparecer, porque carregam consigo fragmentos de humanidade que insistem em sobreviver, mesmo quando todas as vozes tentam abafá-las. A cada novo detalhe revelado, percebemos que o desaparecimento de Ângelo não é apenas um capítulo isolado, mas parte de um padrão que se repete sempre que o medo e o poder se unem para determinar o que pode ou não ser dito. A igreja, que deveria proteger seus fiéis, se tornou o palco de uma narrativa construída sobre omissões, e a cidade, que sempre se orgulhou de sua fé, acabou se tornando guardiã de um silêncio que devorou vidas, memórias e possibilidades. A transferência repentina do padre, a ausência de investigações consistentes, a falta de mobilização pública e o recolhimento apressado de documentos mostram que alguns mistérios não permanecem ocultos por acaso. Eles são mantidos nas sombras, porque revelá-los pode significar reescrever a história de um lugar inteiro, expondo fissuras que muitos preferem não enxergar. Por isso, quando revisitamos o caso hoje, percebemos que não estamos apenas recontando um crime antigo, mas recuperando a dignidade de alguém que foi engolido por um silêncio que nunca mereceu carregar. Ângelo, com sua vida simples e sua devoção silenciosa, torna-se o símbolo de todos aqueles que desapareceram sem receber respostas, de todos os nomes que foram empurrados para a escuridão, porque suas histórias eram desconfortáveis demais para serem lembradas. E é nesse ponto que este arquivo se transforma em algo maior. Ele não é apenas uma investigação, mas um ato de resistência contra o esquecimento. Se você acredita que nenhuma história deve morrer, que nenhum nome deve desaparecer em silêncio e que todo mistério merece ser revelado,
Inscreva-se agora no Arquivos Perdidos BR. Ainda há casos esperando para serem desenterrados e você faz parte dessa busca pela verdade.